celular, Ferreira. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje é dia 12 de novembro de 2025. Nós estamos iniciando o episódio 59 do Fala Psico. Já estamos aqui há 59 semanas sagradas na Rádio Cultura fazendo a transmissão do programa. Uma boa noite a quem nos acompanha através do YouTube e também através do TikTok. E hoje, para a gente falar um pouco, né, no Fala Psico, sobre informações importantes que venham a contribuir, né, na vida das pessoas que nos ouvem, que nos acompanham aqui no dia a dia, a gente vai falar um pouco sobre diagnóstico infantil e a nossa convidada é a psicóloga Priscila Lorenzini. Muito bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite. Hoje vai ser um dia muito esclarecedor, né? Porque a gente vai falar sobre essa questão do diagnóstico, da importância dos pais observarem alguns sintomas, alguns sinais nos filhos, nas crianças, né? E o quanto o diagnóstico precoce, ele também é capaz de auxiliar nesse processo, né? Quanto antes você inicia o processo de estimulação e de identificação, né? A criança, como ela está numa fase onde ela tem muito mais flexibilidade, ela tem muito mais condições de desenvolver algumas habilidades, né, Priscila? Sim, com certeza. O cérebro em desenvolvimento, ele ainda pode refazer algumas conexões, alguns caminhos aprendidos aí que contribuem muito para diminuir o nível, às vezes, do transtorno ou até para extinguir, né? Sim. Então, para você que tem dúvidas sobre esse tema, você pode mandar o WhatsApp aqui pelo, né, o WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. E se você está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo TikTok, você pode enviar sua pergunta no campo dos comentários. Deixa eu só fazer uma adendo, que quando eu digo extinguir, não é extinguir o transtorno, é extinguir alguns sintomas que poderiam, né? Amenizar, né? Sim, isso. Então, para começar, Priscila, quais são os primeiros sinais que podem indicar o risco de um transtorno, né, do neurodesenvolvimento em uma criança? A primeira coisa que a gente percebe é a comunicação. Então, nos primeiros meses de vida da criança, ela já tem que ter uma comunicação através do olhar, do apontar o dedo, do balbuciar, do se jogar em direção àquilo que ela deseja. Quando ela ouve uma voz diferente, o nome dela, ela olha. Então, quando a criança não faz esse tipo de contato, a gente percebe que é uma criança que não olha nos olhos, não interage muito, isso já é um sinal para a gente ficar atento. Então, essa questão do contato e de seguir, de certa forma, alguns marcos do desenvolvimento, os pais se atentarem para esses marcos também é importante. Sim, com certeza. A gente tem daí, conforme o desenvolvimento, os marcos para fala, para andar, para poder interagir com os outros, poder ficar sentadinho, mais durinho, enfim, tem vários marcos ali do desenvolvimento que é necessário observar, porque existem os atrasos que estão dentro do que digamos assim, saudável. As crianças não fazem tudo exatamente com 1 ano de idade, está todo mundo fazendo aquilo, mas tem uma janela ali que é o normal e uma janela que já não é. Então, quando os pais prestam atenção nisso, falam, olha, não, realmente, eu tenho um filho que com essa idade já fazia tal coisa, esse não está fazendo, é bom a gente começar a prestar atenção, não para um motivo de comparação, mas talvez ali você vai percebendo outros sinais de atraso. E é super importante a gente estar falando sobre isso, Priscila, porque muitas vezes os próprios profissionais da área da saúde, eles não têm muita referência dos marcos de desenvolvimento. Porque eu já atendi avaliações onde, né, os pais levam no profissional e o profissional diz, não tá falando porque tem preguiça, não tá falando por causa disso, ou não tá andando porque fica muito no colo. A gente sabe que essas coisas, elas podem se acontecer, mas se você passou ali da janela, que é do desenvolvimento, e a criança, ela não atendeu a expectativa, tem alguma coisa errada que precisa ser investigada. Não é só preguiça, não é falta de estímulo, né? Outras coisas podem estar corroborando para isso, e tudo isso necessita investigação.
Então, o profissional ele precisa estar muito atento, porque ele percebeu que passou da janela e não tem um resultado para fazer um encaminhamento para investigar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? É porque é preguiça, tá? Mas de onde essa preguiça tá vindo? O que tá ocasionando essa preguiça? É algo do ambiente, algo do cérebro da criança que causa para ela uma dificuldade maior em emitir aquele comportamento? Então, a gente não pode simplificar coisas que são importantes, né? É como você falou, a gente tem que conhecer os marcos e tem que saber que a criança não atingiu o marco, é necessário uma investigação. Não dá para esperar, porque antigamente se falava muito assim, cada criança tem seu tempo. Não, gente, as crianças elas têm a média do tempo é todo igual. Pode ser um mês de diferença, umas semanas de diferença, mas elas normalmente alcançam os marcos no mesmo tempo. Se ela não alcançou, a gente precisa ver o que está acontecendo. E é isso, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque se não for, você já resolveu o problema. E se for, e aí você já começou uma intervenção, então, para facilitar outras aprendizagens. E a gente vê tantas... como é que eu posso falar? Tantas consequências desse deixar, não, respeitar o tempo da criança, passando ali de um marco onde necessitaria de uma intervenção, que a criança acaba ficando com prejuízos muito graves e, né, acaba até perdendo a possibilidade, às vezes, de avançar muito mais do que ela poderia em decorrência da falta de estimulação ali no período correto, né? A gente pode pensar assim, o cérebro, ele, quando a criança nasce, ele é quase como uma tela em branco. Ele vem com algumas coisas, mas ele tem muito espaço para ser preenchido. E é quando nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, essa criança aprende muito, o cérebro constrói muitos caminhos neurais. Essa é a maior fase de aprendizagem, é a melhor fase para você, às vezes a criança tem uma dificuldade, para você conseguir ensinar outras formas de contornar aquilo. Depois que o cérebro da criança já amadureceu e a gente precisa mudar, não é que não é possível mudar, mas é muito mais difícil, é mais custoso para a criança, é mais custoso para a família, às vezes já tem traumas relacionados, instalados, principalmente quando a gente fala de autismo, por exemplo, se a gente pega uma criança pequena, a gente pode tirar ela do nível 3 de suporte e conseguir passá-la para o nível 2, para o nível 1. Há uma possibilidade muito maior de fazer isso nos primeiros anos do que quando ela está já no final da segunda infância, quando ela está na adolescência ou na vida adulta. Porque daí os comportamentos já estão mais enraizados, né? A rigidez já é muito maior, né? Muito maior. E com que idade é possível identificar os sinais precoces de autismo, TDAH e outros transtornos, Priscila? Cada transtorno, ele vai ter uma média ali onde a gente pode identificar. O autismo, nos primeiros 12 meses de vida já é possível identificar, porque o autismo ele está muito relacionado à comunicação. Então, como eu falei lá no começo, a criança com autismo, ela já evita o contato visual, ela não vai tentar falar ou ir em direção a objetos, ou apontar. O autista tem muitas dificuldades em apontar o que ele quer, ele não olha quando chama o nome dele. Então, assim, para o autista, esses primeiros meses. Para outros transtornos, como TDAH, o transtorno opositor desafiante, transtornos de aprendizagem e tudo mais, a gente vai falar aí do final da primeira infância, pelos 4 a 6 anos de idade, que é quando a gente vai começar realmente a perceber se de fato é um transtorno. Por quê? A fase de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que é aquela rebeldia da primeira infância, é uma fase onde a criança realmente é desatenta, mas é típico da idade. A criança tem dificuldade, às vezes, de comportamento, mas é típico da idade. Então, nessa fase, não dá para diferenciar se o que a criança está emitindo é só uma relação do que ela aprendeu ou se é uma coisa neurológica. A gente só vai entender isso quando teve o marco do desenvolvimento. Ali, por volta dos 4 anos, os comportamentos de birra precisam ter se extinguidos. Nessa criança não extinguiu, a gente vai investigar o porquê. Se a criança já com 5, 6 anos tem que ter uma certa capacidade de concentração, ela não tem, aí a gente vai investigar o porquê. Mas antes disso, a criança não tem mesmo, ela está construindo, né? E existem situações onde a criança ela não apresenta ali os traços do autismo num primeiro momento, porque ela vai ter uma poda sináptica que vai tirar algumas habilidades que ela desenvolveu, né? Sim, às vezes a criança se desenvolve, a gente tá falando assim, os primeiros sinais que a gente pode perceber, mas pode acontecer da criança se desenvolver normalmente até 1 ano de idade, por exemplo, e aí ela para de fazer o que ela fazia. E é o que eu sempre falo, quando a criança parou com um comportamento que já estava aprendido, isso é um sinal de alerta, assim, gritante. Isso não é nenhuma dúvida, algo está muito errado. Porque a gente não desaprende as coisas que a gente já sabe. A gente não sabe já pedir comida e de repente não sabe mais pedir. A gente sabe falar alguma coisa e depois não sabe mais. Então, se isso aconteceu, é porque alguma coisa causou isso e não é algo natural. E existem situações, por exemplo, né?
que a criança até ela regride, porque existem os processos de regressão, tipo, nasceu o irmãozinho novo. Mas vocês têm motivos, né? Só que você tem uma motivação para aquele comportamento. Então, assim, por que é interessante ter o acompanhamento profissional? Porque o profissional, ele vai entender o todo. Porque às vezes a gente vai olhar só uma coisa. Ele perdeu, ele começou, né? Ele, né, já ia ao banheiro e agora ele tá fazendo a roupa. Aí você fala, não, mas vamos entender esse contexto, porque você vai olhar tudo. Às vezes o pai só olha aquela situação ali e não entende, né, o todo. O contexto. Mas assim, quando a criança, ela para de fazer algo e há uma motivação, houve uma mudança de ambiente, alguém faleceu, nasceu alguém, houve uma mudança de cidade, de escola, até existe por um tempo, é algo que pode ser esperado, que haja uma regressão da criança. Agora, uma regressão que ela aparece do nada, que ela é muito intensa, que ela acontece em vários sentidos. Então, a criança deixou de se comunicar, deixou de balbuciar, deixou de tentar andar, deixou de comer. Aí já é uma coisa que chama atenção, porque são várias coisas, que é o que normalmente acontece nos casos de autismo, por exemplo. Não é uma coisa só que regride, são várias, né? Então, sempre que há uma regressão de vários... Quando há uma regressão, igual você falou, de qualquer modo, é necessário procurar um profissional, mas quando essa regressão ela é de várias coisas ao mesmo tempo, isso é um sinal de alerta maior. Vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, manda mensagem para nós. Bem doidona. Mandaram pergunta aí, né, Ferreira? Eu tô sem o telefone. Eu vou mandar no... Levaram o telefone? Porque não tá aqui. Não tá na gaveta? Que dó. Se virem. Que bom, isso vai ajudar muito. Um espelhinho. Deixa eu pôr isso aqui para carregar. Mas eu vou mandar para você no seu aí. Tá. De volta com o Fala Psico, dando continuidade aqui às perguntas. Para você que tem dúvida, manda para nós no WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. E se você nos acompanha pelo YouTube ou pelo TikTok, pode nos encaminhar também através do campo dos comentários. Dando continuidade aqui, Priscila, quais são os comportamentos que costumam ser confundidos com birras ou preguiça, mas podem indicar um transtorno? Às vezes a criança é lenta para fazer as coisas, ela demora muito e os pais acham que ela está fazendo isso por birra, mas não. Às vezes ela tem realmente uma dificuldade ali no planejamento, nas funções executivas, então ela acaba demorando para iniciar uma tarefa, para conseguir concluir aquela tarefa. As crianças que às vezes têm uma dificuldade de controle emocional muito grande, então tudo ela se desregula muito, ela grita muito, ela já quer agredir, ela se agride ou agride aos pais, enfim. Esses são comportamentos que eles muitas vezes são confundido com birras, mas que eles podem ter aí uma outra causa. E como é que a gente diferencia um atraso do desenvolvimento típico de um transtorno persistente? No desenvolvimento típico, o atraso é aquilo que a gente comentou. Normalmente ele vem com uma motivação que pode estar acontecendo ali, ou ele é um atraso que não é tão grande. Então, quando a gente pensa assim, um bebê de 4 meses, ele já tem que ficar mais durinho, ele já não é mais tão mole. Pode ser que o seu bebê, com 4 meses e 2 semanas, ele ainda tá ficando durinho, mas ele já tá a caminho disso. Agora, se o seu bebê tem 6 meses e ele tá com a cabeça mole, caída, aí a gente vê que tem algo que tá muito errado, porque já passou muito do período ali que seria o marco do desenvolvimento para ele estar ficando enrijecido, né? Uhum. E isso para outras questões também, linguagem, a marcha. Então, assim, a gente tem atrasou demais, já era para ter 5 meses atrás, 2 meses atrás ter aprendido, não aprendeu, não tá nem gatinhando ainda. A gente precisa olhar isso. Se não tem um motivo aparente, precisa ser investigado. E falando sobre essa questão da família e também outras pessoas que têm a condição de observar esses marcos, né, dentro do processo escolar, que os professores acabam tendo essa, né, interação com a criança. E eu falo que às vezes a criança ela passa mais tempo com o educador do que com o pai e a mãe em casa, né? Porque a mãe deixa na creche para ir trabalhar, pega no final do dia, já chega no momento onde a criança está cansada, a criança dorme, você não tem ali muito contato, né?
Então, assim, quais são os comportamentos na escola que devem acender o alerta para os encaminhamentos de avaliação especializada? Quando a criança ela tá muito diferente dos demais, então os demais já estão conseguindo ficar sentadinhos, já estão conseguindo engatinhar, essa criança ainda não consegue. Quando ela tem um descontrole emocional muito grande, quando ela é muito lenta para fazer as tarefas, ela demora muito para comer, ela demora muito para terminar uma brincadeira ou para terminar uma atividade. Quando a criança, você fala com ela e aparentemente não te ouve, uma criança que se distrai demais, isso são indicadores que precisam de uma atenção. Recebi aqui a mensagem, Aninha, nossa ouvinte de todas as quartas, boa noite para você. Ela está desejando uma boa noite para nós. Ela diz que hoje o tema é muito bom, que ela tem uma sobrinha que não fala muito e estão investigando se pode ser autismo. Que ela é ligada, né? Ela tem 2 anos e é ligada no 220 e a primeira coisa que ela não presta atenção é quando chamam ela, né? Quando ela é chamada. É interessante porque assim, a gente fala muito do autismo, mas a gente tem outras condições, que é o mutismo seletivo, que são as questões de comorbidades, então a criança pode ser autista e ter TDAH, então você tem várias possibilidades, por isso que é difícil, às vezes a pessoa nos pergunta, né, meu filho tem isso, o que pode ser? Nossa, pode ser muita coisa, porque a gente precisa realmente investigar para saber o que é, né, especificamente o que está causando tudo aquilo e se é uma coisa só, porque às vezes a pessoa tem 2, 3 diagnósticos juntos ali, né? E tem condições também que algumas características se assemelham muito. E Sim. por isso que é muito importante o acompanhamento do profissional, porque algumas características elas podem, né, convergir em alguma parte, só que o que vai diferenciar, né, são outros pontos que daí a gente tem lá, né, dentro do DSM, né, os critérios. Então, existem outros critérios que vão diferir, mas para isso precisa observar o comportamento da criança, saber como é que ela é na escola. Na fase de avaliação da criança, né, Priscila, existe muito essa questão da observação no ambiente onde a criança está, né, o ambiente escolar, o acompanhamento com a família, porque tudo isso interfere. Às vezes a criança ela apresenta uma dificuldade em casa que ela não apresenta na escola. Eu, por exemplo, jamais faço um diagnóstico, um rastreio sem conversar com a escola ou com a creche, com a babá. Não dá para ficar só no discurso dos pais. Por quê? Porque é aquilo que você falou, às vezes a criança passa mais tempo nesses outros ambientes. E é lá onde ela interage com crianças da idade dela. Porque em casa, se ela tem um irmão mais novo, mais velho, mas é lá onde ela interage com crianças que estão equiparadas a essa fase de desenvolvimento. E que muitas vezes vão aparecer situações que os pais não presenciam em casa. Então, é fundamental, né, para entender a gente em todos os contextos dessa criança para saber exatamente como ela se comporta. Por quê? Tem criança que num espaço ela se comporta de um jeito, em outro é totalmente diferente. E os diagnósticos, o que eles dizem? A criança precisa ser igual em todos os lugares. Se a criança é de um jeito num lugar e ela por exemplo, em casa ela fala pouco, mas na escola ela fala muito, a gente já não vai pensar que ela não é capaz de falar, que ela não é capaz de comunicar. É só em casa. Então, o que está acontecendo em casa? A gente já anula aí essa hipótese de um transtorno. Pode ser um trauma, pode ser uma questão comportamental, mas já não é um transtorno neuropsicológico, né? E como é que os professores podem contribuir para a detecção precoce sem rotular a criança? Porque existe esse risco também. Já vi em algumas situações, né, professores que já fecham o diagnóstico e aquela criança já tem aquele transtorno, né? E a gente entende que é muito importante que o profissional da educação, ele saiba dos transtornos. Só que, como é que eu posso dizer isso, né? Como não é uma área ali direta relacionada, porque uma coisa é você ter conhecimento sobre transtorno. Hoje a gente tem conhecimento sobre vários e a gente não precisa nem ter formação para isso, porque o TikTok, o Instagram, ele entrega isso para nós, né? Só que isso requer uma avaliação muito criteriosa. E às vezes essas ferramentas para essa avaliação criteriosa o educador não tem. Por isso que precisa ter muita cautela, né? Porque às vezes você vai condenar a vida de uma criança ali, né, por um rótulo que não faz sentido, que não é aquilo, e a família às vezes começa a trabalhar em função daquilo, é como se, né, buscasse a autorrealização daquela informação que eles receberam, às vezes deixam de estimular porque pensar, não, tem tal coisa, então assim, isso tem um impacto muito grande, isso é muito grave, tem que tomar cuidado.
O que os professores, os educadores, as pessoas podem fazer de modo geral eu posso comunicar a característica de uma criança, mas não ligar essa característica a um diagnóstico. Então eu posso dizer a criança desatenta, a criança distraída. Você não pode dizer a criança tem TDAH, porque isso são sintomas de muitas coisas. Eu posso dizer, essa criança não faz contato visual, é uma criança que se isola, mas eu não posso dizer que a criança é autista. Então eu posso comunicar as características ali da criança sem relacionar isso com um transtorno. E eu queria pontuar, Dani, uma coisa muito importante que você falou, que é a família se apoiar no transtorno. Porque o que eu já vi muitas vezes? Ou a família querer a qualquer custo que o filho tenha um transtorno para justificar os comportamentos da criança e eu não precisar mudar a forma como eu educo meu filho. Então, aquela criança que ela grita, ela bate, ela faz isso, faz aquilo. A gente está vendo que a questão está na educação, mas a pessoa quer um diagnóstico para dizer que não é eu que tenho que mudar enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó, não, é a criança que tem problema, como se a gente quisesse dizer que a criança é incapaz de ser diferente. E também as pessoas que, meu filho tem autismo, então agora eu posso deixá-lo fazer o que quer. E não é assim. Quanto mais dificuldade a criança tem, mais a gente vai colocar regras, mais a gente vai colocar rotina, mais a gente vai exigir, porque a gente precisa exigir o potencial dessa criança. E não é que eu vou bater na criança, isso você não deveria em hipótese nenhuma. Mas o que eu vou fazer? Se seu filho é autista e ele tem dificuldade de esperar, não é que eu nunca mais, meu filho não pode esperar. Não, a gente vai identificar quanto é o tempo que ele consegue esperar. Pelo menos o tempo que ele já tem de tolerância, a gente vai fazer ele esperar, pra gente ir aumentando a partir daí, né? Não pode bater, é uma regra pra todo mundo, é uma regra pra ele também. Então a gente vai colocar consequências mesmo que essa criança tenha dificuldade. Ter uma dificuldade não significa que ela é incapaz de aprender de todas as formas. Tanto que quando a gente trabalha com terapia ABA, a gente pega crianças, como eu falei, no nível 3 de suporte e às vezes traz para o nível 2, para o nível 1. Por quê? Porque ela desenvolve o esperar, desenvolve a tolerância à frustração, ela para de bater, porque a gente ensina. Agora, se a gente, tadinho, é autista, vamos deixar fazer o que quer. A criança vai aprender, inclusive, coisas que ela aprenderia se ela não fosse autista, né? Ela vai fazer aquilo que ela quer. E aí não está ajudando a criança também. E um ponto fundamental é exatamente esse, né? Até porque, quando a gente fala especificamente dos casos, né, relacionados a pessoas com autismo, a regra, ela é fundamental, até por uma questão de segurança para essas crianças, né? A gente vai trabalhar, sim, a flexibilidade, mas quanto mais organização, rotina, esse ambiente tiver, melhor ela consegue lidar. Agora, tem muitos pais que não conseguem estabelecer rotina em casa. E isso faz o quê? Atrapalha o desenvolvimento. Aí a criança vai ter o quê? Né? Ela vai ter, né, comportamentos de desorganização, né? De ordem emocional e física, né? Agressividade. E isso tudo tem relação com isso, porque ela não está encontrando segurança naquele ambiente. Exatamente. Então, a falta de manejo, ele gera, né, consequências também. E, por exemplo, bater que vem da impulsividade do TDAH, vem da dificuldade, rigidez cognitiva de uma deficiência intelectual, de um autismo. Se essa criança não for educada que o bater não é aceitável, ela vai continuar batendo. Porque ela gosta de bater? Não é porque ela gosta de bater, é porque você não ensinou para ela uma outra forma de se expressar. Porque você achou que bater é aceitável diante da condição que ela tem, então ela pode fazer. E não é, a gente precisa que ela entenda que não e que existem outras formas de lidar com esse sentimento que ela sente. Mas você falando isso só me remete a pai que fala para a criança parar de gritar gritando, né? Nossa. Para de gritar! E tá fazendo maior escândalo. Então, assim, tem coisas que você quer exigir do filho e um controle que às vezes você quer cobrar do seu filho que nem você tem. É verdade. Então, o primeiro ponto é a gente aprender a ter autodomínio também. Porque você precisa ter autocontrole, né? Não dá para você cobrar o que você não faz. E as crianças que apresentam esse tipo de condição, elas vão, né, espelhar esses comportamentos, que é o natural, né? As crianças típicas espelham, quem dirá as atípicas, elas vão pegar essa referência. Eu já contei aqui, mas eu vou contar novamente de um caso que eu atendi muito tempo atrás em outra cidade, mas era uma criança de 6 anos que tinha TOD e tinha autismo, nível 1 de suporte, e um dia essa criança me agrediu durante a terapia. Mas a gente sabe que isso vai acontecer, nós somos treinados para isso, mas como a terapia era feita em casa, a mãe, quando viu isso, antes que eu pudesse reagir, ela veio pra cima da criança e começou a bater na criança enquanto ela gritava. Eu já falei que não pode bater. E aí o menino correndo e a mãe correndo atrás, batendo. E eu pensando, gente, mas se não pode bater, por que ele tá apanhando? Por que você tá batendo? Não tinha lógica aquilo, era até pra mim não tinha sentido. Imagina a cabeça da criança. Quer dizer, eu bati na minha psicóloga, agora minha mãe tá me batendo porque não pode bater.
Não pode bater em qual critério? Quando minha mãe tá vendo, quando é alguém maior do que eu, né? O que essa criança aprendeu com isso? Então foi um caso, depois eu chamei a mãe, a gente conversou, a gente modelou o comportamento de outras formas, porque não dá pra dizer, não grita gritando, não bate batendo, né? E essas incoerências, elas desestabilizam uma pessoa que ela tá dentro do espectro, porque eles precisam ver coerência no que eles veem. A segurança está na coerência. Então, assim, né? Não pode bater. Ele vai, porque ele generaliza aquilo que ele aprende. Então, ele vai trazer isso. Não pode, não pode. Depois, com o tempo, você vai flexibilizando as exceções, mas... né? Num primeiro momento, que é criança, é importante que você tenha coerência naquilo que você está repassando. Senão a criança, ela fica, né, sem entender. Ela já tem dificuldade de entender o mundo. Ela fica com mais dificuldade ainda, porque... Sim, porque não faz sentido. E a gente, quando a gente vê sentido nas coisas, a gente aprende. Porque quando a gente não vê sentido numa regra que nos é passada, em algo que é dito pra gente, a gente pode até seguir por medo. Então, a gente segue porque a gente tem medo da consequência, o chefe mandou você fazer um negócio, você acha que não tem nada a ver. A hora que ele tá perto, você segue, porque ele mandou. Mas, às vezes, a hora que ele tá perto, você nem faz, porque você não viu sentido. Agora, quando a gente vê sentido naquilo que é orientado, a gente realmente aprende. E a mesma coisa acontece com a criança. Então, eu falo que não pode bater batendo nela, e às vezes ela aprende que eu não posso bater na frente da minha mãe, mas na escola, eu posso tocar o terror, minha mãe tá lá, né? Aí na escola ela sai batendo. Porque a mãe não tá ali. E aí ela não tem por que ter medo, porque a figura que causa medo não tá ali. E aí ela vai fazer aquilo que ela acha que é o correto. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com Fala Psico, dando continuidade às perguntas. Priscila, quais são os maiores obstáculos enfrentados pelas famílias ao buscar uma avaliação precoce? A gente precisa dizer que saúde mental no Brasil hoje, ou a saúde de um modo geral, ela é uma coisa cara, ela não é uma coisa barata. Então, assim, isso de uma forma imediatista. Claro que se a gente for pensar nos benefícios que vai trazer para uma criança ter tido diagnóstico precoce, uma intervenção precoce para aquela família, a gente entende que o valor, ele é impagável mesmo, porque tem muito valor aquele trabalho. Mas de um modo imediato, muitas famílias não têm, às vezes, condições de acessar isso de forma particular. E aí, pelo SUS, não se faz essas avaliações, às vezes é difícil de conseguir. Então, a gente tem primeiro esse obstáculo que é a questão econômica. E outros obstáculos vêm porque, às vezes, os próprios profissionais, que são os profissionais de base, o pediatra que acompanha e tudo mais, tem essa coisa de, é o tempo da criança, a criança vai desenvolver e acabam não orientando corretamente essa família. Então, hoje, com a internet, a gente não precisa depender só da orientação ali. Se a gente tem alguma dúvida, quais são os marcos do desenvolvimento? Joga lá na internet, dá uma olhada em quais são os marcos que aparecem lá, olha como é que tá o teu filho, não, tá mais ou menos dentro, não está, se não tá, volta no pediatra, conversa, né? Então, isso é uma questão que a gente ainda tem e também das famílias, uma resistência às vezes de falar, não, ele vai aprender com o tempo. Então, isso é um desafio mesmo. Porque, por outro lado, a gente também tem as famílias que é visível, que às vezes o prejuízo, ele é muito visível. Uhum.
mas a família ela não quer aceitar que aquela criança ela tem uma comorbidade. Então a família também passa pelo luto, porque é um luto, né? E aí vai nessa de, ele vai aprender com o tempo, demora mesmo. E aí, nisso a coisa vai piorando, vai ficando cada vez mais agravada. A forma de acesso de um diagnóstico, né, com avaliação neuropsicológica, com um profissional qualificado, muitas vezes é uma forma que não está de fácil acesso econômico daquela família. Às vezes a família também não prioriza isso, porque às vezes se ela priorizasse, ela até conseguiria fazer. Mas às vezes ela não prioriza justamente por isso, porque eu já não quero mesmo saber o resultado, né? Se eu vou levando assim, mas o que a gente precisa entender? Que você conduzir uma criança de 2 anos, 3 anos que tem um transtorno e uma criança com 10 anos dá muita diferença. Então, essa criança que você não tratou lá pequenininha, quando era muito mais fácil de ensinar ela vai crescer. E quando ela crescer vai ser muito mais difícil. Ela vai estar muito mais resistente. Às vezes, se é uma criança que agride, é uma criança que já bate muito mais forte. Então, quanto mais tempo a gente deixa, pior fica. Eu sempre falo, na dúvida, mas eu não quero que meu filho tenha um transtorno. Na dúvida, faz tratamento. Se não tiver, ele vai se desenvolver super bem. E se tiver, você já iniciou o processo para que ele não acabe se prejudicando nesse desenvolvimento mais do que já está. Porque a ausência do tratamento, ela gera prejuízos, né? Sim. Então, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Eu sempre falo isso, né? Então, assim, faça, procure, busque. Parece que é uma coisa pequena. Faça por desencargo de consciência, né? Sim. De realmente descartar a situação. Mas, se você vê uma coisa que não tá legal e você não toma ação, aí você já sai de uma condição de ignorância para negligência. Porque você tá percebendo, é diferente de algo que você não percebe, né? Sim, e quando a gente pensa, vamos pegar o caso do autismo. Uma criança de 2 anos está diagnosticada com autismo. Aí você vai ver lá os critérios. Não vai ao banheiro sozinha, não amarra o tênis. Não. É coisas que não é esperada da fase. Então, o que vai ser? Ela nessa fase, ela é nível 1 de autismo, porque ela não consegue coisas que não são mesmo da idade dela. Mas com 10 anos, quando ela não fizer essas mesmas coisas que ela não fazia aos 2, ela já vai ser nível 3. Então, a gente precisa ensinar as habilidades o quanto antes para ela, porque ela já vai aprender mais devagar, já tem coisa que ela não vai aprender tão bem, para que ela não atrase tanto, para que ela consiga acompanhar minimamente e se mantenha ali nos níveis mais leves do transtorno. A mesma coisa o TDAH. Quando você pega uma criança com TDAH, essa criança chega na adolescência, na vida adulta com TDAH, às vezes já tem uma autoestima baixa, já desenvolveu uma depressão porque se sente incapaz, porque não consegue aprender na escola, enfim, por uma série de coisas, ela já desenvolveu um outro transtorno que ela nem chega na gente pelo TDAH mais, ela já chega por outra questão. Aí a gente acaba identificando que a causa inicial era o TDAH não tratado. Então, assim, quanto mais tempo, nenhum transtorno melhora com o tempo, só piora. Não adianta esperar. E essa questão do TDAH é algo que a gente precisa trazer muita atenção, porque o maior histórico de pessoas com vícios, elas têm um histórico de TDAH. 30% tem, né, chances de desenvolver vícios. A questão da delinquência tem associação também, além do transtorno opositor, o TDAH também tem interferência, né? Sim, várias questões de automutilação, ideação suicida, tudo isso relacionado a um transtorno base que não foi tratado, né? Então, às vezes você pensa, não, é uma coisa que com o tempo a criança vai aprender, isso não é nada. E se for assim, porque hoje a gente entende que existe uma banalização dos transtornos mesmo, né? Existe a banalização? Existe, porque tem gente que tem capinha, né, com o nome de transtorno. E pessoas que se auto-intitulam com transtorno nunca fizeram uma avaliação, mas a própria pessoa, ela se dá o diagnóstico e ela segue a vida a partir do diagnóstico que ela se deu vendo os vídeos do TikTok e do Instagram. Mas isso acaba prejudicando um trabalho sério, né? E com isso prejudicando também o trabalho dos profissionais, porque de certa forma os pais às vezes não levam para buscar tratamento porque acham assim, se for assim todo mundo tem. Então, assim, não vê com a seriedade que e a gravidade que o prejuízo que isso traz para a vida de uma pessoa. Isso fora os casos onde as pessoas querem um remédio para resolver. Então, assim, acontece de chegar para mim, mas meu filho, acho que ele tem TDAH, acho que ele tem autismo, acho que ele tem TOD, ele precisa de um remédio. Eu falo, gente, o remédio, ele é um apoio, mas o principal é o tratamento em psicoterapia.
Não adianta dar um remédio pro teu filho, porque isso não vai curar o teu filho, não tem cura. O remédio vai dar uma ajudada se ele tiver em psicoterapia, senão não funciona. Então, muitas vezes a pessoa, mas eu não quero colocar meu filho na psicoterapia, eu acho que não precisa disso, e aí quer só dar o remédio para mascarar ali um pouco os sintomas. Mas vai chegar um momento que não tem remédio que mascare mais aquilo ali, porque a coisa vai ficando pior, né? Precisa realmente ter um compromisso, né, com o tratamento, que o tratamento ele é muito importante. E Priscila, qual que é o papel da avaliação neuropsicológica no diagnóstico precoce de transtornos infantis? Eu acho que o papel fundamental é isso que você trouxe agora, a gente não banaliza. Porque como a gente tem ali os testes, eles são estudados, eles são validados, eles não são um achismo, né? Eles são ciência, eles são, tal qual para o médico, seria você colocar numa balança e pesar, você medir a altura, a gente vai fazer isso, só que em relação às habilidades daquela criança. Então, a gente não banaliza, né? Porque a gente não sai dando um diagnóstico que não tem fundamento, e ao mesmo tempo, quando você dá o diagnóstico correto e a criança começa a acessar os direitos dela a tratamento psicoterápico, medicamentoso, ajuda na escola, que às vezes a criança tem direito a apoio na escola, para provas, para tudo, ela começa a ter menos sofrimentos relacionados ao transtorno. Porque o transtorno por si só ele traz sofrimentos, então a gente consegue construir nela habilidades, mas também criar um ambiente onde ela tenha que lidar com menos dificuldades, menos sofrível, digamos assim. E só para as pessoas terem uma noção, do mesmo jeito que você vai ao médico e às vezes você está com um nódulo, você chega lá, existe um nódulo, é um nódulo, você vê que é um nódulo, tudo bonitinho. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma punção, ou então você vai tirar uma parte daquele nódulo para você fazer uma biópsia. Uma avaliação neuropsicológica é uma biópsia. Ela vai dizer se aquilo ali é maligno, benigno, se aquilo ali oferece um risco, se requer um acompanhamento, é isso, né? Só que não é de um nódulo, é de um transtorno, né? Então, assim, ninguém vai sair dizendo por aí, então, assim, todo mundo tem câncer. Né? Que a pessoa vai ficar atrás de quais são as características para ficar se intitulando uma pessoa com câncer, por exemplo. Mas o que acontece dentro da avaliação é que os critérios do câncer, eles não são tão disseminados como os que são relacionados à saúde mental. Hoje a gente tem uma disseminação da informação e a pessoa, ela pega fragmentos e ela se dá o diagnóstico. Sim, né? e é interessante também a questão da avaliação neuropsicológica, porque às vezes não é uma pessoa que tem um transtorno, mas é uma pessoa que ela quer entender melhor em quais áreas ela precisa desenvolver mais, ela precisa treinar. Então, por exemplo, atenção. A gente fala atenção, mas não existe um tipo de atenção, existem 3 tipos de atenção. Às vezes você é muito bom em um tipo de atenção e é ruim no outro. É possível estimular o outro tipo de atenção para que a gente consiga desenvolver mais ele também. É possível a gente estimular mesmo na vida adulta essas habilidades, mesmo em quem não tem transtorno. A gente sempre pode melhorar. É claro que ninguém vai ficar um super dotado só por treinar habilidades, mas a gente consegue melhorar. Então, mesmo que a gente vá lá, tem uma suspeita, a gente faz toda a avaliação, aquela criança não tem transtorno. Mas a gente vai rastrear ali, ó, aqui a gente pode trabalhar mais dessa forma, aqui a gente pode trabalhar mais dessa. Então a gente vai exatamente aonde precisa ser trabalhado, ao invés de ficar dando tiros no escuro às vezes, né? Para tentar entender onde que está o problema. E quando, às vezes, o problema pode não existir, né? Ser só uma questão de trazer mais foco, desenvolver mais, né? Que tem situações ambientais que contribuem. A pessoa está desatenta. Você pergunta para a pessoa se ela dorme direito, não dorme. Se alimenta bem, não alimenta. Faz atividade física, não faz. Então, assim, tem transtornos que, na verdade, né, sintomas que são produzidos pelo próprio estilo de vida da pessoa. Por isso que requer que a gente realmente investigue com profundidade. Porque isso pode acontecer. Por exemplo, vários casos de criança que eu recebo na clínica, e aí na anamnese, porque a criança é desatenta, isso e aquilo. A criança é agressiva, aí você vai ver, a criança tem uso livre de tela. Então, assim, eu tô dizendo que porque tem uso livre de tela pode não ter um transtorno? Não, mas a chance de que todos esses sintomas estejam acontecendo pelo uso livre de tela é muito grande. Então, quando a gente não tira o uso livre de tela, que é a primeira coisa que a gente vai fazer se tiver um transtorno de qualquer forma, a gente não tem como saber exatamente, porque a tela provoca esses sintomas. Tem né? criança que acorda com o celular na mão ou com o tablet e fica o dia inteiro com o tablet e vai dormir com o tablet e o tablet fica ligado enquanto a criança dorme. Então, assim, são todas, né, situações que prejudicam o desenvolvimento. Hoje tem até um termo que não é oficial, mas que as pessoas chamam de autismo tecnológico, autismo virtual.
que de fato a criança começa a ter comportamentos que, se você olhar de forma isolada, seriam comportamentos do transtorno, mas não é porque ela tem um transtorno, é porque ela está sendo estimulada a ter esses comportamentos. Então ela não interage. Por que ela não interage? Porque está no celular. Ela é irritada. Por que ela está irritada? Porque eu fui tirar o celular. Então, assim, você começa a entender que a tecnologia é a causa do comportamento, né? Então, investigar serve para isso. Então, você vai ver todo esse contexto e não só uma parte. Então, vem a pessoa com uma queixa e você vai avaliar tudo que pode interferir para ter aquele comportamento. Tem até situações onde a pessoa tem deficiência de vitamina, que também pode acarretar às vezes, né? Quando a gente fala do nível de atenção, pode ter relação com uma deficiência vitamínica, algo nesse sentido. Só que para tudo é necessária investigação. Nada descarta o processo investigativo. Acho que principalmente na criança, isso que você falou, as coisas são muito semelhantes. Então, uma criança que tem ansiedade, às vezes ela não vai apresentar ansiedade como um adulto apresenta, ela vai apresentar ansiedade de uma forma muito próxima do TDAH, mas não é TDAH, é ansiedade. Ou ela vai apresentar vai ter uma depressão e aí você vai falar, essa criança, ela tem alguns traços de TOD, mas não, é depressão, então ela não tem a motivação para fazer as coisas, ela fica muito irritada e tudo mais. Então a gente precisa por isso investigar, né? Porque a gente esquece que as crianças também têm esses outros transtornos e que não é igual a gente, elas apresentam de outra forma. Vamos para mais um breve intervalo e já a gente retorna com o último bloco do Fala Psico. De volta com o último bloco do Fala Psico, respondendo perguntas. Priscila, o Sistema Público de Saúde e Educação oferece suporte adequado para a detecção precoce desses transtornos que a gente está falando aqui hoje? Não, apesar de a gente ter várias leis que deveria se aplicar isso, né? A gente não tem hoje no SUS avaliação neuropsicológica, a gente não tem psicólogos que possam ali dentro daquele contexto realizar diagnósticos ou que trabalhem, por exemplo, aqui na Virei no SUS, a gente não tem psicólogos que trabalham com autismo e TDAH. Então, nem quando já está diagnosticado, que dirá antes para fazer o diagnóstico, né? E a educação também, eu vejo que há uma tentativa dos professores de estudarem, de compreenderem mais, de chamar a família, de pedir suporte, mas ainda não há, de fato, uma política pública para uma intervenção precoce. Normalmente as coisas são feitas através de determinação judicial, quando já há um laudo, quando a coisa já caminhou bastante. E quais são as campanhas ou programas que poderiam ampliar o conhecimento sobre o diagnóstico precoce? Você acha que deveria ter um marco? Porque hoje a gente tem muitas coisas, né? A gente tem o Janeiro Branco para falar sobre saúde mental, a gente tem o Setembro Amarelo, tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Então existem algumas campanhas que já, né? O Agosto Lilás, que promovem, né, conhecimento e informação acerca de temáticas que têm relevância. Você acredita que tornar um mês específico para isso seria algo que facilitaria?
Olha, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre isso, porque eu acho que já virou tanta campanha que as pessoas já se perdem no meio de tanta campanha que existe. Então, tem algumas que conseguiram construir, se consolidar, mas tem muitas outras que se perdem, né? Então, a gente criar mais campanhas talvez não seja o meio, mas as mães, quando elas estão gestantes, elas fazem o pré-natal. Então, assim, por que não há grupo de apoio para essas gestantes, para essas mães todos os meses do ano, né? Rodas de conversa com essas mães, onde se explique, uma sala de espera, onde tem um profissional ali que o dia do pré-natal das gestantes lá no posto, vai lá na sala de espera, falar com essas mães sobre os marcos de desenvolvimento, sobre nas consultas do pediatra, por que não tem algo que esteja ali já com esse público e que seja constante, né? E vídeo educativo também, né? Na recepção, Sim. você vê que às vezes está passando, né? Quando tem televisão, algumas coisas tão aleatórias, propaganda, quando na verdade você poderia estar aproveitando aquele espaço para estar falando, né? Sobre temas que tenham relevância. Que tenham principalmente relevância. nessa etapa, né? E coisas assim, ó, porque não é só o psicólogo que pode falar disso, o enfermeiro pode falar disso, o técnico de enfermagem pode falar disso. Tem N profissionais da área da saúde que poderiam fazer um vídeo, colocar ali na recepção, ou poderiam fazer, olha, hoje as mães que estão aguardando aqui, que é igual ao posto de saúde, tem um dia específico da vacinação, tem um dia específico das consultas com o pediatra. Então, assim, por que não tem alguém naquele momento para acolher essas mães, tirar as dúvidas, conversar, esclarecer, né? Acho que seria muito mais vantajoso do que uma campanha num único mês que vai se misturar já com várias outras que a gente tem, né? E aí essas campanhas, elas chegaram num ponto que eu acho que elas atingem só quem já está interessado naquilo. Até porque os logaritmos das redes sociais, sabe? Se você tem... Quando a gente fala de Setembro Amarelo, se eu não me engano, o trânsito também tem uma campanha de Setembro Amarelo. Então, assim, você vai receber, às vezes, uma questão sobre suicídio se o logaritmo identifica que aquilo é interessante para você, senão ele vai te mandar para o do trânsito. E aí ficam várias campanhas ao mesmo tempo e você não aprofunda em nenhuma. Então, eu acho que seria mais interessante esse trabalho contínuo feito dentro das redes de saúde. Um feedback do programa de hoje, a Barbie Almeida, boa noite. Boa noite. Ela é nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Muito obrigada pelo seu carinho, por nos acompanhar aí no programa. E ela diz que o programa hoje está nota 1000, que todas as mães deveriam ouvir, né? Que nós estamos cobertas de razão e que criança tem que ser disciplinada com carinho. Muito obrigada, Barbie, pelo seu, né, feedback. Que bom que é um programa que está contribuindo, né? Que vocês estão recebendo informações importantes. Que o objetivo do programa é exatamente esse, né? É Sim. levar conhecimento, informação e principalmente conscientização. Porque não adianta a gente ter conhecimento e a gente não colocar em prática, né? É verdade. Então é a prática da consciência mesmo, da gente buscar implementar, né? Tudo isso que a gente escuta aqui no Fala Psico no dia a dia, né? Na nossa rotina mesmo, trazer para a nossa vida. E Priscila, né, como a falta da capacitação dos profissionais impacta na identificação inicial dos transtornos? Como a gente comentou, né? Muitas vezes os médicos, por exemplo, que são quem acessa mais esse bebê, né? Essa mulher no pré-natal, esses enfermeiros que trabalham ali mais diretamente, ou às vezes ainda estão naquele pensamento de que cada criança tem o seu tempo e acabam não alertando os pais da forma correta, ou perdem oportunidades de psicoeducar, né? Nesse caminho. Olha, mãezinha, quando for tal idade aqui, sua filha já tem que estar fazendo tal coisa, senão você volta aqui, né? De fazer esse trabalho de conscientizar e de psicoeducar nesse processo, fora as questões de encaminhamento, né, que muitas vezes se espera demais para encaminhar, aí às vezes não consegue encaminhar da forma correta, acaba encaminhando a criança, eu já vi casos que a criança tinha vários sintomas, não só da parte física, mas também da parte cognitiva, de fala, tudo, mas ela foi encaminhada só para o fisioterapeuta, depois o fisioterapeuta identificou as outras coisas e encaminhou para o psicólogo. Então, uma coisa que devia ter tido um encaminhamento já lá no início, né? Olha, eu falo que, assim, por mais que a gente enfrente muitos desafios, né, relacionado a isso, aqui a gente tem a graça de ter uma pediatra com a doutora Beatriz. Sim, porque muitos casos que eu atendo, ela deu um pontapé para, olha, né, isso aí não tá legal. Então, assim, profissionais que realmente vestem a camisa e se comprometem em conhecer. Porque, assim, se for parar para pensar, né, dentro da área pediátrica, ela precisa ter o conhecimento. Mas, assim, quem mais sabe sobre isso é o neuropediatra. Né? Não é a especialidade dela, às vezes, está tão atenta assim à questão dos transtornos. Ela vai ver o marco de desenvolvimento, talvez ela encaminhe, mas ela não vai ver com esse critério. E a doutora Beatriz, ela é muito cirúrgica, ela tem um olhar muito atento. Então fica aqui meu abraço para a doutora Beatriz, que é
um exemplo para mim de profissional. Acredito que se, né, as pessoas fizessem medicina pensando em como ela, né, atua e o amor que ela tem, a gente teria um mundo completamente diferente. Eu tenho pacientes também que vieram encaminhados e realmente esse olhar, porque hoje a gente não pode focar só naquilo que a gente estudou na faculdade, numa coisa só, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para outras coisas também, né? A gente da psicologia também, às vezes, não é um transtorno neuropsicológico, mas é um transtorno de fala, é um transtorno de sensibilidade, então a gente precisa ter esse olhar, saber um pouquinho sobre outras coisas, né? E isso para todas as profissões. E para a gente finalizar, Priscila, quais são os maiores benefícios sociais e individuais de um diagnóstico precoce bem conduzido? O diagnóstico precoce, ele vai possibilitar que essa criança atinja a maior capacidade dela de habilidades, né, de desenvolvimento dela. Então, como eu falei, às vezes um autista que não tem um diagnóstico, ele vai chegar no nível 3 de suporte, ele poderia não chegar se ele tivesse acompanhamento desde pequeno, ele poderia ser sempre um autista nível 1 de suporte. Às vezes uma criança com TDAH lá na vida adulta vai desenvolver alcoolismo, vai virar usuária de outros entorpecentes, ou ela vai desenvolver depressão, ela vai desenvolver outras coisas que se ela tivesse tido esse acompanhamento lá atrás, ela não desenvolveria. Então, do ponto de vista social, quando a gente pega e trata essa criança desde pequena, a gente impede que ela desenvolva outros transtornos como comorbidade, a gente alivia os sintomas e as dificuldades que o próprio transtorno já traz para ela e a gente evita lá na frente ter que lidar com uma situação que já está muito mais complexa e que causa muito mais sofrimento para a família, muito mais sofrimento social de uma forma complexa, porque uma criança de 2 anos você ainda consegue tratar, às vezes um adulto de 30, como a gente vê casos por aí, os pais precisam algemar, né? Porque daí já tá muito mais difícil de lidar com aquele transtorno, muito mais agravado, com muito mais comorbidades, então a gente pode evitar que as coisas se agravem. Eu falo que dentro, né, dessa temática, precisam se desenvolver muitas políticas públicas relacionadas a isso. A gente tem, né, uma normativa, uma orientação para o TDAH dentro do Sistema Único de Saúde, mas que não funciona. Não funciona, isso é verdade. Então não funciona. Então não adianta a gente ter orientação, a gente ter normativa para que não se cumpra. E pensando do ponto de vista, né, de humanidade, a gente traz prejuízos para a vida das pessoas. Só que se, né, às vezes o Estado ele quer pensar mais no financeiro, só que é uma economia você também investir nisso, porque isso a longo prazo vai trazer um custo alto para o governo também, né? É muito mais barato você investir numa equipe multidisciplinar para acompanhar bem essa criança do que depois você ter que colocá-la numa internação psiquiátrica ou você ter que ter toda uma segurança pública para lidar com uma pessoa que está na criminalidade ou você ter que lidar com um monte de programas de transferência de renda porque as pessoas evadem da escola, né? E muitas vezes está evadindo da escola porque tem uma dificuldade que não foi identificada. Não, trabalhar para que essas crianças, né, elas desenvolvam habilidades para que elas consigam alcançar independência financeira, autonomia, porque senão é mais um custo, um BPC. Por quê? Porque lá atrás faltou investimento, né? Então, assim, o que ela não desenvolveu lá atrás é muito mais difícil depois que ela já está com o cérebro muito mais rígido. Então, são todos pontos que precisam ser pensados. Então, precisa haver políticas públicas com esse olhar. Hoje eu vejo uma carência gritante nesse sentido, né? E hoje quem a gente vê progredir é quem tem poder aquisitivo. As pessoas menos favorecidas são as que mais padecem, porque elas ficam dependendo do sistema e, infelizmente, o sistema é falho. Mas eu vi essa semana uma frase de um médico psiquiatra que diz que a pior coisa que pode acontecer com alguém que tem um transtorno é não ter dinheiro. Essa é pobre. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Porque, como eu falei, muitas vezes as coisas têm um custo e o sistema público não arca, não oferece isso. E aí a pessoa, ela não tem. Então, o filho do Marcos Mignon, que tem autismo, por que ele tem um autismo e ele é tão funcional, apesar de tudo, ele ainda faz coisas? Porque imagina o investimento que esse menino teve. Às vezes o filho da Dona Maria, que não teve investimento nenhum, é um menino que tá lá amarrado dentro de casa porque ele é agressivo, ele bate todo mundo, ele não pode sair na rua. Não é porque aquele indivíduo ele é menos capaz, ele só foi menos investido. E aí a gente colhe isso lá na frente, inclusive com a marginalização desse indivíduo, que é trabalhoso para a sociedade daí, né? Porque ele não se comporta bem nos lugares sociais, pela agressividade ou pelo consumo de outras substâncias. Então, isso precisa ser olhado. Mas tem uma coisa que eu sempre falo para os pais.
A gente tem um sistema judiciário e ele às vezes é um pouco lento, mas ele funciona. Então, se você está tentando para o teu filho um diagnóstico, está tentando o tratamento, não consegue, está lá na fila de espera faz um tempão, vai na defensoria, aciona a defensoria, pede, porque o caso é judicializado e tem muitas famílias que conseguem o tratamento, as medicações, tudo que é necessário através disso. Né? É claro que ninguém quer ter que chegar nesse ponto, mas se precisar, brigue pelo seu filho, porque se você não brigar por ele, ninguém vai. Ele só vai crescer. Seu filho só tem você, né, para fazer algo por ele, porque, né, ninguém vai estar comprando esse tipo de briga. Então é fundamental que os pais eles vistam, né, essa camisa, abracem essa causa para realmente buscar aquilo que é direito, né, dos filhos, é um direito adquirido. É isso em todos os sentidos. Por exemplo, a gente tem a criança com TDAH e dependendo do grau que ela tem de dificuldade, ela tem direito a um apoio dentro de sala e muitas vezes isso não acontece. Se seu filho precisa desse apoio, vai atrás, né, não deixe pra lá, porque essa criança vai chegar lá na frente, ela não aprendeu o que ela tinha que aprender de base, ela não quer mais ir pra escola. É um adolescente que sai da escola, um adolescente que não aprendeu. Então, assim, não desiste do seu filho. É difícil, mas se você não fizer isso agora, lá na frente vai ser bem pior. É isso, gente. Ficam as reflexões. O programa de hoje ele tinha essa finalidade de gerar reflexão, de levar, né, informação para vocês. Priscila, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, adoro vir aqui. É sempre um prazer receber você aqui no programa, né? E as pessoas que se preparem, porque vão te ver muito por aqui aí. Sim, e eu tenho só uma coisa, eu acho que a gente tem que estender o tempo desse programa aí para um pouquinho mais, porque a gente tem sempre muito assunto e sempre fica muita coisa ainda, né? Gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui, muito obrigada às pessoas que nos escutam e nos acompanham através da Rádio Cultura, pessoal que nos acompanha pelo TikTok e também pelo YouTube, muitíssimo obrigada à nossa equipe de apoio, Ferreira e Ada, que estão sempre aqui dando suporte. Uma excelente noite para vocês, fiquem com Deus, ótima quarta-feira, excelente semana e a semana que vem a gente se vê de novo, né? Um bom final de noite para vocês.